Olá, prezados irmãos de ideal cristão, mais uma vez o Senhor de nossas vidas nos abençoa em mais esse reencontro para darmos continuidade ao estudo do livro Desobsessão, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, através do nobre espírito de André Luiz. Hoje nós gostaríamos de abordar o capítulo 24 e 32. Vamos explicar por quê. Porque a partir de agora, o nosso estudo será voltado para os médiuns esclarecedores de psicofonia, para os passistas. E nesses capítulos que eu estou citando hoje, André Luiz se dirige especificamente aos médiuns esclarecedores, para depois então nós darmos continuidade aos estudos referentes aos médiuns de psicofonia e passistas. E ele faz uma abordagem muito clara para todos nós, nos orientando muito bem como nós devemos nos conduzir durante a tarefa da desobsessão. Mas antes de iniciarmos, nós vamos convidar os irmãos que nos ouvem a compartilharem, fazerem comentários, darem depoimentos após o nosso estudo. Isso vai trazer uma grande valia para todos nós, que sempre seremos eternos aprendizes das lições do nosso Mestre Jesus e do que vem nos orientar a espiritualidade maior. Então, nós convidamos a todos a fecharem seus olhos, aqueles que puderem, coloquem um copo de água ao lado, para irmos recebendo as benesses da espiritualidade. Vamos rogar a Jesus, a Deus nosso Pai, que nos dê permissão para darmos continuidade ao estudo, que não nos falte o dom da interpretação e que todos os corações que nos ouvirem, se pelo menos um interiorizar o que vamos estudar, a nossa boa vontade terá sido levada em conta. Senhor, que possa nos enviar os benfeitores de luzes e de verdade, e que possamos, Senhor, vivificarmos tudo o que estamos aprendendo e que iremos aprender doravante. Então, nos dê a permissão para darmos o início do nosso estudo de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus e gratidão eterna aos espíritos de luzes e de verdade. O capítulo 24, dando continuidade, vem nos falar sobre os médiuns esclarecedores. Como dissemos há pouco, vamos um pouquinho mais adiante, nos outros capítulos, que se referem exclusivamente aos médiuns esclarecedores. E ele fala muito claro para nós entendermos o que precisamos nos atentar para darmos a nossa pequenina contribuição num trabalho deste naipe, tão importante ao esclarecimento, a levarmos o consolo, a tudo que de melhor tivermos nos nossos corações para esses nossos irmãos que ainda estão perdidos, que estão perambulando, que estão com os corações endurecidos ou sentindo ainda muito as dores que os tiraram do corpo físico. E ele diz assim: na equipe em serviço,
Os médiuns esclarecedores, como alguns conhecem como doutrinadores, e aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses, porque muitas das vezes nós estamos ainda tendo tanta dificuldade para fazermos a nossa reforma íntima, nos doutrinarmos, não é? Como vamos doutrinar os nossos irmãos? Então, através de muito estudo, de muito amor, nós vamos aprendendo e vamos também esclarecendo a todos aqueles que, porventura, ainda estão nas sombras. E ele diz que na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados, constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores esses que são os substitutos daqueles que dirigem o trabalho de esporte. São eles os instrutores da vida maior, que utilizam em sentido direto para o ensinamento ou socorro necessários. Naturalmente, que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. Então, aqui ele diz que existem alguns itens do trabalho fundamental que assinalam os deveres dos médiuns esclarecedores. Primeiro, eles precisam guardar atenção no campo intuitivo, a fim de registrarem com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam a reunião. Então, quando a entidade se manifesta através do médium de incorporação ou psicofonia, né, é preciso que primeiro o médium esclarecedor esteja em sintonia com os benfeitores espirituais, ouvirem primeiro a manifestação da entidade e depois, então, através da intuição e da inspiração que lhes são dadas, poderá, então, começar o esclarecimento. Segundo, tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Isso aplica-se também ao passe magnético, ou passe de cura, ou passe à distância, não é? Nós atendemos a isso. À distância não, desculpe. Ao passe magnético ou de cura. Né? Por quê? Porque muitas das vezes o médium de psicofonia, ele está dando passividade a um irmão de coração muito endurecido, que está desprovido de qualquer consciência do que ele precisa ter em sua mente. Então, às vezes, eles são violentos ao se expressarem. E tudo que a entidade sente, ela passa para o médium de psicofonia, que sente a mesma coisa que ele está sentindo. Então, somente quando a manifestação for violenta, aí sim, com o objetivo de ampararmos, de ajudarmos, ou seja, auxiliarmos, né, aquele médium que está dando a passividade. Ora, isso não é aconselhável. Não é? Terceiro, estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médiuns psicofônicos, que devam ser tratados na órbita da psiquiatria, a fim de que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. É preciso, mesmo após a reunião, quando for possível, né,
por conta do horário, né, ou por conta dos afazeres dos médiuns em trabalho, né, fora da casa espírita, se reunirem vez ou outra para estudarem os casos de obsessão que estão sendo trazidos pela espiritualidade. Né? Em que eles podem ser úteis de uma forma mais adequada, não é? E com o objetivo também do aprendizado, não é? Quarto, cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas. Que às vezes tem entidade que são tão violentas, não é? E que já querem brigar, né? Já querem falar palavrões, ou desacatar aquele que está lhe dirigindo a palavra, não é? Então, é preciso que o médium se mantenha em equilíbrio, sem se igualar, porque às vezes tira a gente do sério, né? Mas nós também tiramos, né? Os benfeitores espirituais, muitas vezes, do sério, e eles têm uma paciência enorme conosco, não é? Toleram tantas coisas, não é? Têm tanta paciência com todos nós, então nós temos que agir da mesma forma, mesmo que eles estejam sendo muito mal criados, né? Com a gente. Mas fugindo da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la, na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo rendimento. Nem muita doçura ao falar e nem com aspereza, não é? Temos que ter o entendimento disso, né? Por isso que o médium de esclarecimento, ele precisa ter a boa vontade de estudar. Por isso também estudar os casos de obsessão que eles são apresentados durante o trabalho, não é? Porque tem entidades que a gente precisa ter autoridade e não autoritarismo. Mas eles vão nos reconhecer a autoridade pelo aquilo que nós trazemos no coração, por aquilo que somos. Eles sentem isso, né? Então, não é conveniente, né, nós ficarmos falando com tanta delicadeza, tão baixinho, com tanta, sabe? Porque isso anestesia a mente daquele que já está em perturbação. Então, é necessário falar com firmeza, com equilíbrio, com amor e com entendimento. Outro parênteses aqui. A maioria dos médiuns que querem trabalhar como esclarecedores, além de eles precisarem ter um sentimento mesmo de muito amor em relação às entidades equivocadas, precisam ter muito estudo. E esse estudo vai ajudá-los a também a desenvolverem a oratória, podendo nos demais trabalhos da casa espírita fazerem explanações, palestras, percebe? Por isso é tão necessário o estudo, para sermos um instrumento um pouquinho melhor para a espiritualidade. Então, à medida que nós vamos estudando, vamos nos melhorando interiormente, nos tornando melhores cristãos, mais canais vão sendo abertos para que possamos ser instrumentos úteis para a espiritualidade. Finalizando esse capítulo, impedir, olha, isso aqui já foi falado em outras oportunidades, mas André Luiz fixa muito isso em muitos capítulos deste livro. Impedir a presença de crianças nas tarefas da desobsessão. E vai causar um desequilíbrio danado na criança, na mente da criança, que não entende nada ainda, né?
Às vezes tem casos, né, em que as crianças já vêm, né, porque até os 7 anos de idade eles estão mais lá na espiritualidade que aqui, porque a reencarnação só é confirmada a partir dos 7 anos de idade, né? Então eles lembram muito das coisas, né, de vida anterior, e também tem muitos amiguinhos imaginários, não? Que muitos pais percebem que os filhos se isolam, ficam conversando com quem, brincando, falando com quem. Eles estão vendo realmente, estão conversando, né? Na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos. Então não convém, né, levar-se à casa espírita para que uma criança já comece a desenvolver e a trabalhar num trabalho de desobsessão. Não é? Mesmo, então, passar pelos tratamentos para que, posteriormente, na fase da adolescência, já indo para a maturidade, tudo aquilo que já está arquivado venha na mente daquele médium que tem a tarefa, não? Aí sim, né? Ir buscar estudo, estudar e trabalhar. Antes disso não é conveniente, porque a gente vê que às vezes tem casas espíritas que colocam criança, que acham que já está com a mediunidade aflorada, e não tem nada a ver, não pode. Isso é muito sério, né? Então, o André Luiz vem nos aconselhar, né? E também nos orientar para que não venhamos a causar desequilíbrio naquela criança que porventura esteja vendo ou esteja tendo a audição vinda pela espiritualidade, não é? Ou falando, né? Então temos que tomar muito cuidado, tomarmos atentos sobre isso, que isso é importantíssimo nós termos em mente. Causa um desequilíbrio muito grande, né? Muito grande. Fica pior do que já estava a situação, né? No capítulo 32, já começa André Luiz nos dando orientações sobre as manifestações dos enfermos espirituais. Então, os próximos capítulos, né, de 32 a 36, deixa eu ver, 37. Nós vamos fazer um pouco por vez, né? Mas ele vem nos mostrar, nos orientar como nós devemos, os médiuns esclarecedores, né, se conduzir no diálogo com as sombras, com os irmãos equivocados. Então, no capítulo 32, nós estamos dando um pulo para depois retornarmos. Ele fala sobre a manifestação do enfermo espiritual 1. As manifestações de enfermos espirituais irão até o limite de 1 hora a 1h30, na totalidade delas, para que a reunião perdure no máximo por 2 horas, excluindo, é claro, a leitura inicial, os preparos que são feitos antes de iniciar a tarefa da desobsessão. Então, não pode ultrapassar a 1h30. Após a leitura, a explanação de evangelho, passes, né? Não pode, né? Mais adiante ainda, ele nos aconselha, sobretudo aos médiuns de psicofonia, a darem 2 passividades, cada médium de psicofonia. Mas acontece que, às vezes, a quantidade de membros da equipe é inferior a 14, né? E é inferior a 3 a 4 médiuns de psicofonia. Então, cada caso é um caso, dependendo da necessidade, dá-se mais uma passividade ou outra, não? Mas, fora isso, 2. O espírito desencarnado, em condição de desequilíbrio e sofrimento, utiliza o médium psicofônico, ou mais propriamente dito, o médium de incorporação, com as deficiências e angústias de que é portador.
Então, tudo o que ele está sentindo, tanto psiquicamente como emocionalmente, ele transfere isso para o médium de psicofonia. Inclusive as dores daqueles que ainda estão muito presos à matéria e que sentem as dores das doenças que os levaram ao desencarne. Exigindo a conjugação de bondade e segurança, humildade e vigilância no companheiro que lhe dirige a palavra. Então, como a maioria dos médiuns psicofônicos de hoje são conscientes, são donos do próprio corpo, mesmo eles sentindo toda aquela influência do espírito comunicante, eles têm consciência de que precisam ouvir e mentalmente também ajudar o médium de esclarecimento. Natural venhamos a compreender no visitante dessa qualidade um doente, para quem cada frase precisa ser medicamento e bálsamo. Claro que não será possível concordar com todas as exigências que formule. No entanto, não é justo reclamar-lhe entendimento normal de que se acha ainda talvez longe de possuir. Então, quando o médium de esclarecimento percebe que a entidade não está conseguindo compreender ou se mostra adversa ao que ele está lhe falando, eles têm que usar de tato aí, precisando pedir à espiritualidade, aos benfeitores daquela reunião, que apliquem uma anestesia, adormeçam a entidade para que ela possa ser levada. Porque na maioria das vezes não é na primeira vez que a entidade é trazida que ela é esclarecida. Ela recebe ali os primeiros socorros, mas se ela for endurecida, será trazida, isto é, pela espiritualidade, outras vezes, até que eles consigam despertar naquele comunicante as lágrimas do perdão e do arrependimento. Então, não é necessário perder-se tanto tempo tentando esclarecer a entidade se ela não está em condição ainda de compreender tudo. Não é? Não adianta ficar perdendo 10 minutos, apesar que até 10 minutos é relevável, como diz André Luiz posteriormente. Mas é preciso que pensemos, os esclarecedores, que tem mais entidades que precisam ser atendidas. E também aquele que está sendo, naquele momento, estiver recebendo consolo ou entendimento, muitos outros também são trazidos que ficam atrás ali dele, ou do lado, ouvindo também o mesmo esclarecimento. Não é? Que precisam daquele entendimento, mas que naquela oportunidade não terão possibilidade de serem atendidos, mas que também estarão sendo esclarecidos. Assim como em qualquer estudo que temos na casa espírita, muitos são trazidos para estudar pela espiritualidade. Né? Então, por isso que o médium de psicofonia também tem que tomar muita atenção naquilo que o esclarecedor está passando. Porque provavelmente não, ele estará sendo inspirado e intuído pelo mentor espiritual do próprio médium esclarecedor ou da equipe dos espíritos que estejam ali trabalhando. Né? Então, entendamos que cada espírito sofredor, qual se nos fosse um familiar extremamente querido, que temos a paciência, a tolerância, o carinho de passarmos o ponto de vista evangélico.
né? As lições do nosso Mestre Jesus. Certa feita, diz que uma entidade estava dando muito trabalho para o Chico no esclarecimento, isso no início, né, do seu ministério, né? E ele não sabia mais o que falar, né? Então ele consultou Emmanuel e Emmanuel falou para ele, olha, dê a ele uma surra de evangelho. E o Chico então achou que tinha que pegar o evangelho e tacar na cabeça do médium de psicofonia ali que estava recebendo a comunicação. Não. Surra de evangelho é falarmos e orientarmos, esclarecermos através dos ensinamentos de Jesus, da moral do Cristo. Né? Eu achei tão engraçada essa passagem, sabe? E muitos já até conhecem essa passagem, né? Mas tem os que estão iniciando agora, que o nosso estudo é voltado mais para esses que estão iniciando, né? E é interessante isso, né? O que é a falta do conhecimento, né? Às vezes a gente não tem um conhecimento e de repente vai entender que tem que pegar o evangelho e realmente dar a sua, né? E não é isso, né? Então hoje, irmãos, para não nos alongarmos mais, nós vamos ficar somente nesses dois. Posteriormente, nós vamos gravar ainda hoje outros, né? Mas que serão levados a todos posteriormente por conta do tempo, para não ficar tão cansativo. Tem capítulos que a gente precisa dar sequência um atrás do outro, não é? Mas os próximos estudos serão realmente direcionados aos médiuns esclarecedores e depois aos psicofônicos espacistas. Agora, o nosso estudo vai começar a ficar não mais interessante, não é nada disso. Vai começar a ficar mais sério, né? Principalmente a equipe de trabalho. Então, nós vamos agradecendo a atenção de todos. Façam seus comentários, deem seus depoimentos, falem de suas experiências, né? Para aqueles que já têm, né? Bastante janeiros em trabalho, como para podermos levar mais ainda, né? Conhecimento a esses nossos irmãos que estão iniciando no estudo conosco, né? E nós, é claro, sempre aprendendo, né? Agradecemos muito a atenção de todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja e permaneça com todos, hoje, amanhã e sempre. E nós então pedimos a permissão para encerrarmos com a certeza de que não nos falta o auxílio e inspiração do alto nessa noite. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. E até uma próxima.